Viajar para a Europa em 2026 com a mentalidade de sempre, comprar uma passagem e sair com o passaporte no bolso, é a forma mais rápida de estragar a viagem antes mesmo de o avião decolar. A Europa que você conhecia já não existe. Agora ela funciona como uma fortaleza digital, silenciosa, porém implacável. O passaporte físico já não é suficiente. Hoje, para atravessar a porta, entram em cena autorizações digitais, sistemas biométricos e decisões automatizadas que não negociam. Impressões digitais obrigatórias, autorizações que não existiam um ano atrás e uma realidade absurda, mas real. Uma bateria descarregada pode te deixar em terra. As regras não foram ajustadas, foram refeitas do zero. De novos impostos embutidos nos hotéis a armadilhas de bagagem que acabam custando mais do que o próprio voo, a viagem moderna exige uma preparação cirúrgica. Este é um guia de sobrevivência para atravessar o Atlântico sem multas, recusas ou voos perdidos. E fique até o final, porque existe uma mudança inesperada que, quando bem compreendida, pode tornar o retorno para casa muito mais simples. Parte 2. O fim do carimbo. Quando um computador decide o seu destino. Vamos começar por algo simbólico. O carimbo no passaporte. Aquele golpe de tinta que era lembrança e prova ao mesmo tempo, não existe mais. E não se trata apenas de uma perda sentimental. A partir do final de 2024 e ao longo de 2026, a Europa está eliminando progressivamente os carimbos físicos e substituindo-os pelo Sistema de Entrada e Saída, EES, nas fronteiras externas do espaço Schengen. Em vez de um agente folheando páginas, agora você enfrenta um quiosque que registra suas impressões digitais e faz um escaneamento facial. Essas informações ficam armazenadas para todas as suas viagens futuras. Para cidadãos norte-americanos, isso significa algo bem claro. Acabou a matemática flexível, do limite de 90 dias. O sistema calcula com precisão absoluta. Se você ficar 91 dias, a infração é imediata. Não há simpatia que te salve nem discussão possível. Não se discute com um servidor. Na teoria, é eficiente. Na prática, parece um supermercado com autoatendimento em horário de pico. Quando a tecnologia falha, tudo trava. A implementação atinge todos os grandes hubs. Se o seu itinerário passa por aeroportos como Amsterdam Schiphol, Frankfurt ou Paris Charles de Gaulle, assuma que haverá atrasos. Adicionar registro biométrico para cada passageiro de fora da UE cria gargalos inevitáveis. Conselho prático: voos longos ressecam a pele. Dedos secos costumam falhar no escaneamento. Um pouco de creme hidratante antes de chegar ao quiosque pode te tirar da fila lenta. E um aviso fundamental: nunca assuma que o sistema registrou corretamente a sua saída. Guarde sempre uma cópia digital do cartão de embarque ou do bilhete de trem, mesmo depois de voltar para casa. Esse PDF é o seu seguro caso, por erro, o sistema ache que você nunca saiu da Itália. Parte 3. A autorização invisível. Quando nem deixam você chegar à fronteira. Atravessar a fronteira já não é o primeiro obstáculo. Em muitos casos, você nem sequer poderá se aproximar dela sem uma autorização prévia. A Europa virou o jogo com uma jogada bem clara: ETIAS. Se você já teve amigos que visitaram os Estados Unidos, conhece o sistema. Eles não podiam embarcar sem antes preencher o formulário ESTA. Pois bem, agora a história se inverte. Para norte-americanos, canadenses e cidadãos de mais de 60 países que antes entravam sem visto, viajar apenas com o passaporte deixou de ser suficiente. A partir do final de 2026, quando o ETIAS estiver plenamente ativo, as companhias aéreas vão exigir essa autorização digital vinculada diretamente ao passaporte. Se você não tiver o ETIAS aprovado, o problema surge antes mesmo da decolagem. Simplesmente não deixam você fazer o check-in. A parte amigável do sistema é que não se trata de uma autorização por viagem. Uma única aprovação vale por 3 anos e permite múltiplas entradas.
desde que você respeite rigorosamente o limite de 90 dias de permanência. A taxa oficial é de 20 euros por pessoa. Parece razoável, até você multiplicar. Para uma família de 4 pessoas, são quase 90 dólares gastos antes mesmo de pensar no hotel. A melhor abordagem é tratar o ETIAS como uma renovação de passaporte. Pura burocracia, mas com prazos. A recomendação é clara: iniciar a solicitação assim que reservar o voo, para evitar atrasos inesperados. Um detalhe importante que muitos ignoram: quem tem residência legal na UE ou um segundo passaporte europeu não entra nessa obrigação. O sistema é direcionado exclusivamente a turistas. Para todos os outros, em 2026, essa autorização digital será a verdadeira chave de entrada no continente. Parte 4. Reino Unido. Regras próprias e o problema do telefone. Enquanto a União Europeia ainda ajusta o ETIAS, o Reino Unido já ativou o seu próprio sistema. E mais do que isso, está aplicando-o com consequências imediatas. Se a sua viagem inclui uma conexão em Londres ou um voo direto para Heathrow, preste atenção. A Grã-Bretanha joga com regras próprias por meio do chamado ETA do Reino Unido. Se antes bastava apresentar um passaporte norte-americano na chegada, isso ficou para trás. Desde 8 de janeiro de 2025, visitantes isentos de visto que não tenham passaporte britânico ou irlandês precisam de autorização prévia obrigatória para entrar. E a partir de abril de 2025, essa mesma exigência se estende à maioria dos viajantes europeus em visitas de curta duração. Existe uma exceção parcial. Se você estiver apenas em trânsito e permanecer lá do ar, sem passar pela imigração, normalmente não precisa de ETA. Mas no momento em que você pega a bagagem ou precisa despachá-la novamente, cruza a fronteira. E aí o ETA passa a ser indispensável. Ao contrário do sistema europeu, este já está totalmente operacional. A taxa subiu de 10 para 16, cerca de 20 dólares, com validade de 2 anos, e permitindo múltiplas entradas de até 6 meses. O processo parece simples. Escaneamento facial, escaneamento do passaporte. Mas é aqui que surge o detalhe técnico que está deixando gente fora do avião. O grande inimigo é a leitura do chip. Se o celular estiver com uma capa grossa, o sinal NFC costuma falhar. A solução é tão básica quanto pouco intuitiva: tirar a capa antes de escanear. E assim como no ETIAS, o tempo é fundamental. A aprovação pode levar até 3 dias úteis. Como as companhias aéreas verificam automaticamente essa autorização no check-in? Se o sistema responder não, não há discussão possível. Sem autorização, sem cartão de embarque. Parte 5. O retorno do voo direto e a armadilha da passagem barata. Depois de tanta papelada, autorizações e avisos, chega finalmente uma notícia que realmente soa como um alívio. Em 2026, voar para a Europa é mais simples, se você escolher bem o voo. O ano se desenha como o grande retorno dos voos sem escalas. Menos conexões absurdas, menos correria por aeroportos gigantescos e menos estresse tentando não perder o próximo avião. As companhias aéreas finalmente entenderam algo básico. Ninguém gosta de atravessar meio aeroporto correndo para alcançar outro voo. Para 2026, consolidam-se importantes ampliações de rotas diretas. A American Airlines voa sem escalas de Dallas-Fort Worth para Atenas. A Air France conecta Las Vegas diretamente a Paris. A United adiciona mais rotas sazonais pensadas justamente para evitar escalas caóticas em lugares como Frankfurt ou Londres. Menos conexões não significa apenas conforto. Também reduz o risco de perder voos por causa de controles biométricos, filas intermináveis ou falhas no sistema. Mas nem todo mundo quer gastar todo o orçamento na passagem. É aí que entram os chamados disruptores do orçamento, companhias como North Atlantic ou French Bee. As tarifas parecem irresistíveis, ida e volta entre 550 e 650 dólares. Parece um baita negócio, até você ler as letras miúdas.
Primeiro, os aeroportos. Essas companhias costumam operar em terminais secundários. Em Paris, por exemplo, pousar em Orly em vez de Charles de Gaulle não é o problema. Inclusive, Orly fica mais perto do centro. O verdadeiro choque está na bagagem. Essa passagem barata quase sempre inclui apenas um item pessoal. A menos que você esteja disposto a viajar vestindo 3 camadas de roupa, vai pagar extra pela bagagem de mão e ainda mais para despachar uma mala. E uma regra fundamental se você mistura companhias: se comprar voos separados, não há proteção nenhuma. Você perde o segundo trecho e ninguém é obrigado a te ajudar. Para quem viaja leve, essas low cost são um sonho. Para o resto, é preciso encarar a realidade. Se o preço parece bom demais, é porque a companhia aposta que você não conferiu a política de bagagem. Parte 6. A passagem sobe em silêncio. Impostos verdes e custos inevitáveis. Suponha que você tenha conseguido uma dessas ofertas incríveis. Guarde o recibo, porque mesmo que a tarifa base pareça mais baixa do que em outros anos, os extras estão empurrando o total para cima novamente. Bem-vindo à era do adicional verde. A Europa ativou um plano climático ambicioso chamado Fit for 55. O nome parece programa de exercícios, mas o impacto é real. As companhias aéreas são legalmente obrigadas a misturar combustível de aviação sustentável, SAF, em seus voos. É melhor para o planeta, sim, mas hoje esse combustível custa até 10 vezes mais do que o querosene tradicional. O efeito é semelhante a comprar produtos orgânicos. A intenção é boa, mas o preço dói na hora de pagar. Algumas companhias já mostram isso sem rodeios. A Lufthansa, por exemplo, oferece tarifas verdes que já incluem esses custos. Outras adicionam taxas de compensação ambiental junto aos impostos. Não está mais escondido. Aparece claramente na tela de pagamento. E não, voar com uma companhia norte-americana não te salva. Se o avião pousa em um aeroporto da UE, o combustível precisa cumprir normas europeias, independentemente do logotipo na cauda. Por isso, ao montar o orçamento de 2026, não basta olhar apenas o primeiro número no Google Flights. É preciso contar com um total final entre 20 e 50 dólares a mais por pessoa. As passagens baratas não desapareceram. O que desapareceu foi a era de voar barato sem consequências. Parte 7. Quando o celular se torna mais importante que o passaporte. O impacto econômico do novo sistema é administrável. O impacto digital, nem tanto. O cartão de embarque em papel está com os dias contados. E, se o seu celular morre no portão, suas férias morrem junto. Em voos dentro da Europa, especialmente com companhias de baixo custo como a Ryanair, o smartphone deixou de ser acessório. Ele faz parte do documento de viagem. A partir de 12 de novembro de 2025, a companhia acelera a eliminação dos cartões físicos e reduz ao mínimo os balcões tradicionais. Para quem chega despreparado, o erro tem preço: €55. Esse é o valor padrão da taxa de check-in no aeroporto se você não apresentar um cartão digital por ter esquecido de fazer o check-in online. Tecnicamente, os atendentes ainda podem reimprimir cartões em alguns casos. Na prática, isso significa enfrentar filas eternas e discutir por causa de um QR Code enquanto o portão está se fechando. A solução é simples, mas exige disciplina. Baixe o aplicativo antes de sair, faça uma captura de tela do cartão de embarque assim que ele estiver disponível e trate sua bateria externa como se fosse oxigênio em uma montanha. Parte 8. Líquidos, scanners e o retorno inesperado a 2006. Durante quase 20 anos, viajar significou cumprir a mesma regra irritante. Líquidos em recipientes minúsculos de 100 ml dentro de um saquinho transparente. Há pouco tempo, a Europa prometeu liberdade. Vários aeroportos instalaram scanners CT de alta tecnologia que permitiriam levar até 2 litros de líquidos na bagagem de mão. Nada mais de shampoos de viagem. Nada mais de garrafas jogadas fora na segurança. A ilusão durou pouco.
Desde 1º de setembro de 2024, a União Europeia determinou voltar temporariamente ao limite rigoroso de 100 mm na maioria dos aeroportos, porque os novos scanners não eram suficientemente práticos para certos recipientes. Em 2025, o cenário virou um caos. Alguns aeroportos flexibilizam as normas, enquanto grandes hubs como Amsterdã permanecem fiéis aos limites antigos. É justamente essa inconsistência que gera confusão, atrasos e discussões nos controles de segurança. O conselho mais chato e mais seguro é assumir que ainda estamos em 2006. Usar frascos pequenos na bagagem de mão e não arriscar um perfume de $60 só para evitar pagar bagagem despachada. Perder uma loção incomoda, sim. Perder uma mala inteira por tamanho ou peso é um prejuízo muito maior. Parte 9. A guerra da bagagem de mão. E por que o grátis é um mito? Em algum momento, você provavelmente ouviu dizer que a Europa tornou a bagagem de mão gratuita. Parece ótimo, mas a realidade é bem menos generosa. Aquela mala de rodinhas que você tanto gosta está se transformando rumo a 2026 em um verdadeiro campo de batalha. Circularam publicações virais dizendo que o Parlamento Europeu votou a criação de uma pequena mala de cabine gratuita para todos os voos. 7 quilos, 100 centímetros totais, além de um item pessoal. O problema é o detalhe crucial. Isso ainda não é lei. Enquanto o Conselho e os Estados-membros não aprovarem formalmente, as companhias aéreas não são obrigadas a mudar absolutamente nada. Enquanto isso, longe de afrouxar, os controles no portão ficaram mais agressivos. E não é só coisa das low-cost europeias como Ryanair ou Wizz Air. Se você já voou com a Frontier, sabe exatamente do que se trata. Os famosos moldes metálicos para testar se a bolsa cabe estão sendo usados cada vez mais. E há relatos amplamente divulgados de agentes que recebem comissão por cada bagagem fora do padrão que detectam. Não espere boa vontade. Se uma rodinha ultrapassa 1 centímetro, a penalidade vem. E a tarifa geralmente parece mais cara do que o próprio voo. A única prática que realmente funciona é entediante, mas infalível. Medir a mala em casa e conhecer as dimensões exatas permitidas em cada trecho da viagem. Forçar a mala dentro do molde não vale o risco de pagar $70 extras no portão. Parte 10. Europa Oriental, finalmente sem labirintos. Durante anos, voar para a Romênia ou a Bulgária foi desnecessariamente complicado. Mesmo fazendo conexão em grandes hubs como Frankfurt ou Viena, era preciso passar por 2 controles de passaporte. Um para entrar na Europa e outro antes do voo final. Uma receita perfeita para perder conexões. Isso agora é coisa do passado. Com a implementação do que muitos chamam de Air Schengen, esse segundo controle desapareceu. Os voos entre esses países e o restante do espaço Schengen agora funcionam quase como trajetos domésticos. Traduzindo para a vida real, depois que você passa pela imigração no seu primeiro ponto de entrada, Paris, Amsterdã, o que for, acabou. Você caminha direto até o portão de conexão para Bucareste ou Sófia sem precisar mostrar o passaporte novamente. Não é um detalhe pequeno. Isso pode economizar de 30 a 45 minutos de tensão pura em uma conexão apertada e elimina uma camada inteira de estresse. Explorar a Europa Oriental fica tão simples quanto se deslocar entre Itália e França. Parte 11. Menos improviso, mais reservas. E o preço da espontaneidade. As taxas turísticas começam pequenas, alguns euros aqui e ali, mas no fim da viagem podem inflar o orçamento sem que você perceba. A Grécia substituiu o imposto sobre hospedagem por uma taxa de crise climática. E Veneza chega a cobrar dos excursionistas apenas para entrar na cidade. Perder um pouco de dinheiro, no entanto, ainda é melhor do que perder a experiência. Em 2026, improvisar custa caro. A Europa adotou uma cultura de reservas obrigatórias nos pontos mais visitados. A Acrópole de Atenas agora funciona com horários marcados rígidos
e limites diários de visitantes. Roma implementou sistemas de ingressos até mesmo ao redor da Fontana di Trevi. Chegar para ver no que dá deixou de ser uma opção real. É perfeitamente possível voar até Atenas e não pisar na Acrópole simplesmente por não ter reservado, com semanas de antecedência, um horário de 15 minutos. Parte 12. Uma boa notícia inesperada para a volta para casa. Depois de tantas restrições, tarifas e aplicativos obrigatórios, surge uma mudança que realmente pode salvar a sua paciência. Os Estados Unidos estão testando um sistema de segurança única, uma espécie de guichê único pensado para conexões a partir de determinados aeroportos europeus. O programa piloto começou em 2024 em Heathrow e, para viajantes norte-americanos, muda completamente a experiência do retorno. Se você voar de Londres para determinados hubs dos AirSanil, como Dallas ou Atlanta, com companhias específicas, poderá evitar o segundo controle da TSA ao aterrissar. Nada de tirar os sapatos, nem tirar o laptop da mochila, nem caminhar como um zumbi após um voo longo. Você desembarca e segue direto para a sua conexão. Por enquanto, é um programa limitado, com voos e terminais selecionados. Mas, se for ampliado em 2026, pode se tornar uma das maiores economias de tempo dos últimos anos. Parte 13. O encerramento. Menos improviso, mais aproveitamento. A Europa em 2026 não está fechada nem perdida. Ela simplesmente deixou de ser indulgente. Os dias da improvisação ficaram para trás, mas com os aplicativos baixados, as reservas feitas e uma fita métrica na mochila, a viagem continua valendo muito a pena. Enquanto outros discutem com quiosques ou pagam multas no portão, você estará chegando tranquilamente ao seu Aperol Spritz. Se eu te economizei alguns euros e algumas dores de cabeça, missão cumprida. Não deixe que a burocracia estrague a viagem. A Europa continua sendo incrível,